Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente sua vida. Estamos meditando no Evangelho segundo escreveu João e te convido também a meditar e ler comigo esse texto. E a minha oração é que Deus abençoe grandemente sua vida, que a leitura dessa palavra traga edificação, traga bênçãos, até mesmo respostas às suas orações. A leitura hoje, a partir do versículo 25, e diz assim: Alguns do povo que moravam em Jerusalém começaram a perguntar aos outros: Não é este homem a quem procuram matar? Havia uma perseguição já. As pessoas já estavam atrás de Jesus, alguns para ouvi-lo, outros para prendê-lo, para acusá-lo. Então os religiosos já notando, percebendo que Jesus era um perigo para eles, procuravam achar ocasião, oportunidade, falhas em Jesus para acusá-lo e prendê-lo. Então, segue assim: aqui está ele, porém falando em público, e não lhe dizem coisa alguma. Será que nossos líderes acreditam que ele é o Cristo? Então, a divisão no povo, na população, alguns questionavam, duvidando dele ser o Cristo, outros acreditavam. Mas como pode ser este homem? Sabemos de onde ele vem, dizendo sobre sua origem natural, sobre quem eram seus pais, sua mãe, de onde ele veio. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Isto segundo as escrituras que eles tinham na mão e que liam. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz, já conhecendo o que eles diziam: Sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu venho, mas não estou aqui por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem. Isso Jesus falando sobre o Pai, Deus. Mas eu conheço porque venho dele e ele me enviou a vocês. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele porque ainda não era chegada a sua hora. Então tinha um tempo determinado ali para Jesus nascer e também para ele morrer. E não havia se cumprido essa hora aí. Muitos entre a multidão do templo creram nele e diziam: Afinal, alguém espera que Cristo faça mais sinais do que esse homem tem feito? Essas pessoas que disseram isso, elas estavam admiradas pelos sinais que Jesus estava fazendo e crendo que realmente ele era o Cristo, enquanto outros aguardavam que outro Cristo surgisse. Então eles colocam em xeque, tudo que Jesus estava fazendo, dizendo: esperam que alguém faça mais sinais do que este tem feito? Quando os fariseus ouviram que as multidões sussurravam essas coisas, eles e os principais sacerdotes enviaram o guarda do templo para prender. Agora vem os guardas. Os religiosos enviaram os guardas para prendê-lo. Jesus, porém, lhe disse: Estarei com vocês só um pouco mais, então voltarei para aquele que me enviou, falando sobre Deus. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão e não poderão ir para onde eu vou, porque esse lugar era o lugar onde Jesus iria e onde todos nós iremos no dia do juízo final. Os judeus se perguntavam: para onde ele pretende ir? Olhando para a terra. Será que planeja ir aos judeus em outras terras? Talvez até ensine aos gregos. O que ele quer dizer quando fala: vocês procuraram por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou, até então. Porque quando Jesus dizia: eu sou o primogênito dentre muitos, ele era o primeiro dos filhos de Deus, que viveriam, seriam glorificados, e isso ainda não havia acontecido. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: Quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Isso Jesus falando sobre o Espírito Santo, que seria derramado
sobre todos os que crescem nele. Quando ele falou da água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos os que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, o Espírito Santo, ele visitava 3 categorias de pessoas: profetas, sacerdotes e reis, mas ele não habitava em ninguém. Agora, com a vinda de Jesus, sua morte futura e sua ressurreição, o Espírito Santo viria e habitaria naqueles que crescem. Ou seja, agora o Espírito Santo, ele está dentro de nós e ele nos sela, é a nossa garantia de salvação para aqueles que creem. Então, todo aquele que crê tem o Espírito Santo e o Espírito Santo é a garantia de que essa pessoa é salva. Quando as multidões ouviram dizer isso, alguns declararam: certamente esse homem é o profeta por quem esperava. Aquilo que eu disse antes. As pessoas estavam divididas, uns crendo e outros duvidando. Outros afirmaram: ele é o Cristo. Cristo é ungido de Deus, a pessoa enviada por Deus para fazer alguma coisa. E ainda outros disseram: não é possível. O Cristo virá da Galileia, desdenhando da origem do lugar onde era a família de Jesus. As Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi em Belém, o povoado onde o rei Davi nasceu. Assim a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs a mão nele, como disse lá em cima, porque não havia chegado ainda a sua hora. Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Nunca ouvimos alguém falar como ele, responderam. Olha só, os guardas ficaram admirados com a sabedoria de Jesus. Eu diria até que eles se converteram. Eles foram enviados para prender Jesus. Lá, eles ouviram de Jesus e eles voltaram com essa fala: nunca ouvimos alguém falar como ele, nem mesmo os líderes do templo, nem mesmo os religiosos falavam com a autoridade que Jesus falava. Vocês também foram enganados? Foi a resposta dos líderes. Zombaram os fariseus. Por acaso um de nós que seja entre os líderes ou fariseus crê nele? Colocando-se como referência. Vocês devem crer no que nós cremos, vocês devem descrer no que nós descremos. Então os religiosos se colocaram no lugar que eles não poderiam estar, como exemplo para as multidões. As multidões ignorantes o seguem, agora eles começam a desprezar o povo, a multidão. Mas eles não têm conhecimento da lei, eles são pessoas amaldiçoadas, são malditos porque não conhecem a lei. Isso os líderes falando do povo. Então Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é da Galileia? Responderam os líderes. Procure e veja por si mesmo. Nenhum profeta vem da Galileia. Então todos foram para casa. Ou seja, naquele momento, Jesus reafirma mais uma vez sua messianidade, reafirma mais uma vez a sua origem, que ele veio de Deus, veio do Pai, e os líderes aumentam ainda mais seu ódio, sua raiva e sua perseguição a Jesus. Mas o que sobra para nós nessa leitura de hoje aqui? Essa grande promessa que Jesus fez. Derramamento do Espírito Santo. Rios de água viva brotando daqueles que creem em Jesus. Se você crê no Senhor, você tem o Espírito Santo em você. E o Espírito Santo é Deus. Ele sendo Deus, agora vamos pensar aqui. O próprio Deus que criou todas essas coisas habitando dentro de você, trazendo a você inteligência, sabedoria, força, poder, rios
de água viva brotando da tua vida. Isso é maravilhoso. Você deveria glorificar a Deus todo o tempo. Você deveria, diante das situações, circunstâncias adversas, estar louvando a Deus. Senhor, obrigado porque a vida está dentro de mim e ela está jorrando. A história de Jesus é poderosa e a história de Jesus, ela entranha, ela interage com a nossa própria história. Se você quer ter a sua história transformada, permita que Jesus, esse Jesus da história, que ainda está vivo, porque ele ressuscitou, ele interaja com a tua vida, modificando a tua vida e fazendo a tua vida ser uma vida abençoada, uma vida plena, como ele promete para cada um de nós. Medite nessa escritura, medite nessa palavra. Se Deus permitir, amanhã nós retornamos para meditar no capítulo 8. Que Deus o abençoe.